Queridos amigos, irmãos, companheiros de um modo geral da MCM, estamos mais uma vez aqui numa entrevista muito gostosa, muito boa, e nesta tarde com a visita do pastor Anésio Massuia. Boa tarde, pastor Anésio. Boa tarde. Que bom recebê-lo para nós trocarmos algumas ideias e ouvir do Senhor as experiências tão lindas que o Senhor tem para nos contar. O pastor Anésio, nós já temos amizade com ele há mais ou menos 20 anos. É uma pessoa com quem nós temos desenvolvido uma amizade muito boa, muito gostosa, e um companheirão mesmo de ministério, de missões. E hoje ele está nos visitando na MCM, né? E eu gostaria de fazer algumas perguntas e eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir esse homem de Deus. Pastor Anésio, como é que nasceu na sua mente e na sua alma esse amor, essa paixão que o senhor tem pelo trabalho com os africanos? Obrigado, pastora Lili, obrigado a todos que estão conosco neste momento. Glorificamos a Deus por esse tempo juntos na MCM, especialmente os últimos 10 anos, mais pertinho de vocês. 10 anos. Mais pertinho. E a África, desde menino, sempre ouvindo. O Brasil tem uma ligação profunda com a África, uma ligação genética, é verdade, cultural, espiritual, né? Emocional. Enfim, quase todos nós temos um pouco de sangue africano. Quase todos, verdade. Não é? Então, eu já tinha esse carinho desde menino, mas logo após a minha conversão, quando eu estava com um pouco mais de 2, 3 anos de convertido, nós tínhamos um missionário brasileiro chamado Clécius. Clécius Potiguar de Araújo, um goiano, inclusive. E ele foi pela Jocum, que na época era uma missão ainda bem nova, Sim. Foi para a África, para Moçambique, inclusive. Foi naquele período em que o governo comunista assumiu o comando e ele foi preso. Isso foi em 1975, portanto, há quase 42 anos. Olha só. E ele tinha sido treinado no mesmo grupo que nós, sob o comando do pastor Jonathan, do pastor Décio, da missionária Bárbara Burns e de outros servos de Deus daquela época. Os mesmos que nos treinavam. Sim. E quando ele foi preso, pastor Emily, desenvolveu-se em nós uma necessidade de intercessão por ele e pela África. Então foi naquele período que começou. Mas depois, passado mais alguns anos, quase 20 anos, os africanos começaram a vir ao Brasil, um pouco mais na região que eu estava. Isso há 23 anos, começamos a ter uma amizade. Eles vinham ministrar para nós e nos contando das necessidades. Em 97, ou seja, 20 anos, começamos as expedições à África. Aí foi a aproximação profunda com eles. Muito bem. E então tem mais ou menos quanto tempo que o senhor desenvolve esse trabalho? Só o senhor, independente de outros? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Muito bem, muito bem. E como pastor, porque o senhor tem uma igreja aqui no Brasil, né? Sim. O senhor é pastor, líder ou pastor presidente de uma igreja em Ribeirão Preto. Isso. E como é que o senhor consegue coordenar o pastorado dessa igreja e as suas idas e vindas na África? Porque eu sei, eu já estive em um país africano, eu sei que lá é tudo muito difícil. Como é que o senhor consegue coordenar tudo isso, pastor Anésio? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. O que ocorreu? Deus foi levantando, através do treinamento da igreja local, e foi filtrando um monte de líderes que havia. E desses líderes foi se formando uma equipe homogênea, uma equipe fiel, uma equipe leal. Chegou ao ponto, hoje, de quando eu viajo, a igreja cresce mais, em todos os sentidos, do que quando eu estou. Comprovando assim que eles estão fazendo um grande ministério. Comprovando que é a vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Dessa forma. Eu continuei como um pai, como cobertura. Em certas situações mais difíceis, eles me chamam, eu paro tudo para estar com ele, porque é o meu alicerce. Ministerial, missionário, é a igreja onde eu estou
pastoreando, onde nós fundamos há 25 anos atrás. Muito bem. Eu gostaria que o senhor contasse alguma experiência, por pequena que seja, de suas viagens à África. O senhor nunca teve medo ou temor assim? Porque é normal, nós somos humanos, né? E nós sabemos que lá as viagens são perigosas, não são confortáveis como em outros países ou aqui no Brasil. Lá na África as estradas não são boas. É um país ainda que enfrenta muita dificuldade do pós-guerra. Como é que foi assim? O senhor poderia contar alguma coisa para nós em termos de viagens e experiências assim bem pessoais, pastor? Sim, irmã, olha, a irmã conhece a África, sua família tem estado sempre lá, Sim. seus amigos, seus discípulos. Então, as pessoas que estão nos ouvindo talvez não conheçam como a irmã conhece, talvez muito mais do que a mim mesmo. E lá, a África tem regiões e regiões. É quase 1 bilhão de habitantes. A região de brancos, região de muçulmanos de etnia árabe, negros, muito negros, negros claros, tribos pacíficas, amorosas e tribos guerreiras, que têm gosto de sangue na boca. E nós temos convivido em todas. E já passei momentos muito difíceis, tanto espirituais como enfrentando a morte face a face. Enfrentando a morte. Face a face. Quem trabalhar no Sudão, tanto o Sudão hoje dividido, Sudão do Sul e Sudão muçulmano, que não é do norte, é Sudão, vai ter que enfrentar a morte. Há um espírito de violência, de homicídio, de destruição que age. É uma região rica, o subsolo, o solo, o povo é muito querido, mas há um espírito de violência que age ali. Estar ali, eu estava com o Dr. José Rodrigues, ele assentado assim, a poucos metros de mim, e um homem furioso, até hoje eu não sei porquê, eu estava em pé, aguardando numa fronteira, entrando no Sudão, e aquele homem veio furioso, com o dedo no gatilho de uma metralhadora e colocou no meu peito. Por que ele não atirou, eu não sei. E por que ele queria atirar também? O Dr. José contemplava aquele momento e também ficou assim impressionado com aquilo. E muitas vezes tivemos em situações assim. Muitas vezes. Muitas vezes, de correndo risco, não tanto como esse, mas de atravessando por estradas onde o país está em guerra. O país em guerra. E nós atravessarmos pela estrada e não vemos um tiro sequer. Sem nenhuma proteção humana, só mesmo a proteção do Senhor. E já enfrentamos a morte em travessias do mar. Uma certa feita, estávamos num pequeno barco, atravessando uma parte do Oceano Índico, e aquele dia eu vi a morte de perto. Mas o Senhor teve compaixão de nós também. Eu até pedi um sinal aquele dia. Quando eu vi, falei: Senhor, nós não estamos aqui para morrer. Eu estava com 2 homens jovens, um era moço. E quando eu vi que o nosso barco ia naufragar, foi um temporal imenso que nos atacou. Um barquinho pequenino, que aqui no Brasil seria usado para pequenas pescas. E lá é usado para travessias de 10 horas de travessia no mar aberto. Quando eu vi, eu pedi: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está conosco. E naquele instante, um enorme peixe, muito grande, desses que tem as costas serrilhadas, talvez o marlin, pelo que eu informei, ele pulou sobre a água pertinho do barco e mergulhou novamente e foi embora. Uma alegria encheu meu coração, que eu nunca vi um peixe em toda a minha vida, um peixe grande assim no mar, única vez, e foi um momento glorioso. Deus é fiel, Deus é fiel. Pois, hein, pastor? Puxa vida, que experiência, né? Foi gostoso. O pastor Anésio, ele é também, além de pregador do evangelho, ele é também escritor. O senhor já escreveu, acho que 1 ou 2 livros, se não me falha a memória aqui. Editados são 2 livros. 2 editados. Um eletrônico, um livro eletrônico, que é cópia eletrônica, né? Sim. E diversos outros de uso interno. Cerca de 7 livros. 7 livros. Ali nesses livros o senhor conta todas as suas experiências. Sim, sobre essas viagens. Alguns são didáticos. Alguns são didáticos. Para treinamento, história da igreja, administração eclesiástica. Muito bem. A que o senhor atribui esse conflito lá no Sudão? São tribos, sim, é o que ocorre em diversos locais da África. São tribos que eram nações, viviam a sua vida como um país.
dizer mais detalhadamente como é que é. Eles brigam por que motivo? Veio a colonização e fechou num país nações inimigas. Repartiu uma nação, por exemplo, a nação Toposa, e os turcanas eram um povo só. A colonização veio repartir no meio, uma parte virou Sudão, outra parte virou Quênia. Mas e outro lugar foi diferente. Duas nações inimigas como os Hutus e os Tutsis de Ruanda formaram um só país. Enquanto tinha um governo militar segurando a força, eles estiveram em paz. Quando liberou, foi aquele morticínio que entrou para a história, uma situação vergonhosa. E assim é o que ocorre no Sudão. Nações inimigas são obrigadas a conviver num só país. O maior problema hoje é o Sudão do Sul. As duas principais etnias, Dinka e Nuer, se odeiam. Há muito tempo se matam. Então, é algo que precisamos de um milagre de Deus. E Deus vai operar esse milagre. Somália já teve uma mudança imensa. É um sinal de esperança para nós. Na sua opinião, é uma última pergunta que eu quero lhe fazer. O que nós podemos fazer para divulgar melhor e para que haja mais participação das igrejas evangélicas ou de quem quer que seja colaborar com o trabalho missionário na África? O que deve ser feito, pastor? Além da intercessão, que é o principal, para que venha, né, o fogo do Espírito, queime o coração dos líderes, porque o pastor é a porta da igreja. A igreja não é missionária porque a sua liderança ainda não alcançou. Isso, como um dia nós também não fomos. É verdade. Ou fazíamos o mínimo. Então, a intercessão. Em segundo lugar, a divulgação. Fazer chegar na vida desses pastores, pequenos vídeos pela internet, revistas como essa tão preciosa que a LCM tem. Mas há algo também que eu gostaria que o Dr. José tem feito e eu também estou fazendo neste momento. Expedições. Criar condições para que esses líderes vão às nações, ou ao próprio Brasil, como estamos indo ao sertão nordestino, e conheça. A partir do momento que um homem sincero, uma mulher sincera com Deus, chega no Nepal e vê o que está ocorrendo lá, chega na Índia e vê o que está ocorrendo lá, se ele é um homem sincero, nunca mais ele será o mesmo. Concordo. Então eu acrescentaria esse ponto, levá-los às nações. Muito bem. Pastor Anésio, então, muito obrigado pela sua participação e nós esperamos que em uma outra oportunidade possamos ouvi-lo novamente. Obrigado, irmão. Ficamos muito agradecidos. Obrigado. Que Deus possa abençoá-lo, continuar abençoando a sua vida e o seu trabalho. Amém. Ficamos muito agradecidos mesmo. A honra é toda minha. Muito obrigado mesmo. Pastor. Que Deus nos ajude. Tá bom, muito obrigado.